O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Meninas de 11 a 13 anos começaram hoje a receber vacina contra o HPV, principal causador do câncer de colo de útero. Briga entre gangues pode ter gerado assassinato de meninas no Morro do Mendanha. Governo lança programa de monitoramento de presos com tornozeleiras. E ainda a inflação ficou negativa em Goiânia no mês de fevereiro. As principais notícias dessa segunda-feira, 10 de março, você confere agora no Jornal da Fonte. Meninas de 11 a 13 anos começaram hoje a serem imunizadas contra o HPV, principal causador do câncer de colo de útero. A orientação do Ministério da Saúde é que a primeira dose seja oferecida nas escolas públicas e particulares. O Ministério da Saúde deu início à campanha de vacinação contra o HPV. O objetivo é imunizar adolescentes entre 11 a 13 anos do sexo feminino e prevenir o câncer de colo do útero, que tem apresentado elevado índice de mortalidade entre as mulheres. Uma campanha que está sendo feita a nível nacional, em Goiânia a gente está dando uma atenção especial. Haja visto que a gente tem uma incidência altíssima desse câncer de colo uterino. E a faixa etária em que se pode fazer a prevenção é nessa, que é dos 11 aos 13 anos, né? Mulheres que ainda não tiveram sua primeira relação sexual. E a gente tem os reforços que vão ser com 6 meses e após que o câncer de colo uterino ele tem uma incidência altíssima e ele tem causado muitas mortes no Brasil, especialmente nessa região centro-oeste do país e aqui em Goiânia também. A vacinação acontece nas escolas e postos de saúde da capital. As alunas, após a autorização prévia dos pais, recebem a vacina. Nós fizemos um cronograma de vacinação. Então, o aluno que levar a autorização do responsável ou do pai e um documento de identificação, ele vai estar sendo vacinado nas escolas até o dia 10 de abril. A vacina é administrada em 3 doses. É preciso fazer todas as aplicações para garantir a eficácia da vacina. A adolescente ela precisa tomar 3 doses. Uma dose inicial, a segunda dose com 6 meses a partir da primeira e a terceira dose 5 anos depois da primeira dose. É importante que ela complete o seu esquema vacinal para que ela tenha uma proteção duradoura. Em todo o estado, a meta é vacinar quase 162 mil meninas. Em Goiânia, são 32 mil. A Secretaria Municipal pretende imunizar até 95% delas. A gente está esperando vacinar perto de 95%. É claro que a gente tem uma meta, inclusive, colocada pelo Ministério da Saúde, de 80%. Em Goiânia, a gente deve ter em torno de 32 mil pessoas para serem vacinadas, mas está sendo feita então uma ampla divulgação, a gente está indo proativamente às escolas, enfim, gerando aí uma informação maior e é claro, tem que lembrar que essa campanha ainda dura mais 30 dias e as pessoas que procurarem os nossos postos de saúde, onde tem sala de vacinação, elas podem ser vacinadas de pronto. E a Polícia Civil ouviu durante o final de semana os depoimentos de 5 familiares e amigos das 4 jovens mortas em uma chacina no Morro do Mendanha, no Jardim Petrópolis, em Goiânia. Com os depoimentos, a Polícia Civil apurou que as jovens permaneceram em uma boate no setor Vera Cruz até por volta das 3 horas da madrugada de sábado e as execuções aconteceram cerca de 30 minutos depois. A boate não funcionavam no dia do crime, não funcionaram, melhor dizendo. A polícia trabalha com as hipóteses de que o crime tenha sido motivado por um desentendimento entre gangues ou crime passional. E agora nós vamos direto à redação conhecer as últimas notícias que chegam para o Jornal da Fonte com a repórter Cristiane Rodrigues. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Segismar. Boa noite para você que está em casa. Pois é, Segismar, as chuvas agora à tarde foram rápidas, né? A chuva foi rápida, mas provocaram alguns transtornos em Goiânia, aqui na capital. Um homem deficiente físico ficou preso dentro de um carro que rodou na enxurrada na Avenida Castelo Branco, no bairro Ipiranga, em Goiânia. O corpo de bombeiros foi acionado e, felizmente, a vítima foi retirada do veículo passando bem. E o Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia em Campinas alagou com a forte chuva. Segundo informações do SAMU, os pacientes que eram atendidos na unidade serão encaminhados para o Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo. Volto com você.
Muito obrigado pelas informações. E o governo de Goiás lançou hoje o programa de monitoramento de presos com tornozeleiras. O primeiro lote, que conta com 1.000 equipamentos, já está à disposição do Poder Judiciário. São 500 tornozeleiras e 200 equipamentos de proteção à vítima de violência doméstica. Até o final do ano, serão 2.000 tornozeleiras. O monitoramento eletrônico será utilizado em presos com menor potencial de periculosidade, como condenados à prisão domiciliar e pela Lei Maria da Penha. Essa é mais uma medida, uma tecnologia avançada, que é utilizada com bastante eficiência em outros lugares do mundo, que agora aqui em Goiás passa à disposição do Poder Judiciário e da Justiça Criminal. O contrato da prestação de serviço de monitoramento por 3 anos custará ao Estado R$ 39 milhões e deve reduzir os gastos. Atualmente, um preso dentro do sistema prisional gera ao Estado um gasto de R$ 1.500 mensal. Com o novo sistema, este valor reduz para R$ 240. Além de gerar economia, reduz também a superlotação dentro da penitenciária. Nós estamos cuidando do sistema prisional, mas estamos também colocando esse sistema moderno, esse sistema eletrônico, para dar ao Poder Judiciário a condição para que ele possa definir essa pena dessa forma. O que também tem, por outro lado, o desafogamento da população carcerária, de modo a permitir uma melhor eficiência de todo o sistema carcerário. A tornozeleira é feita de material altamente resistente. É à prova de água e pode ficar mergulhada até 2 metros de profundidade. É também capaz de indicar a distância, o horário e a localização do usuário e os mínimos sinais de danificações de sua integridade. Os presos monitorados serão observados por uma central instalada na Secretaria de Segurança Pública, com logística que acusa por onde eles passam. Aqui nós estamos funcionando integrados, o centro de atendimento do 190, o controle de todas as viaturas e das ocorrências policiais, o sistema de vídeo monitoramento da capital e agora as tornozeleiras eletrônicas, que funcionam integrados justamente porque há a necessidade de uma grande articulação de todos esses serviços com vistas ao atingimento de um combate mais efetivo à criminalidade. E para falar mais sobre o uso das tornozeleiras em presos, eu converso agora com o vice-presidente da Comissão de Segurança da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, Dr. Diogo Borges. Dr. Diogo, boa noite, obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. Falar de um assunto tão importante, eu pergunto para o senhor, qual que é a posição da OAB Goiás, em relação ao uso dessas tornozeleiras? A OAB Goiás vê sempre com bons olhos, né? O que a gente acaba não deixando distante é que as tornozeleiras é parte de um projeto, né? Parte do sistema criminal, do sistema penitenciário de uma forma geral. Ela não substitui pena, mas ela eventualmente ajuda a evitar que alguns crimes ocorram, no caso de um detento do semiaberto, ou eventualmente, eu acho que talvez principalmente para aqueles encarcerados que hoje ainda não têm suas penas transitadas e julgadas, que ainda estão respondendo processo, que é um número bastante expressivo. Quase 50% da população carcerária do estado de Goiás ainda não foram julgados. A gente poderia chamar de preso processual, né? Uma anomalia que não deveria existir. Agora, doutor, esse tipo de procedimento ele não é exclusivo aqui de Goiás, no Brasil existe inclusive em outros países? A tornozeleira eletrônica já é até antigo. Acho que o Brasil, inclusive, demorou muito para começar esse processo. A gente pega nos Estados Unidos, na Europa. Essa é uma forma de você restringir a liberdade de um condenado de uma forma, na verdade, uma limitação do direito à liberdade, né? A penitenciária, as penas restritivas de liberdade são sempre última ratio, assim. Ela é de última razão de ser. Não me parece ser o melhor procedimento para crimes de menor potencial ofensivos e para os presos processuais, e parece ser mais adequado à tornozeleira. Seria aí, como o senhor mesmo falou, é um paliativo, né? Não vai resolver todo o problema carcerário brasileiro, que passa por muitos problemas, mas o senhor acredita que, por exemplo, para o semiaberto seria uma forma aí de termos, né, o condenado preso e vindo trabalhar, contribuindo com a sociedade, contribuindo consigo mesmo, com a família,
seria uma medida eficiente para evitar que ele fugisse? Me parece eficiente. Eu acho que não para fugir, né? Se ele eventualmente quiser fugir, ele vai conseguir romper a tornozeleira. Isso, é possível, sem dúvida. O grande detalhe, e aqui no Brasil a gente não tem semiaberto, basicamente, né? Se a gente for pensar, o regime de prisão, ele é progressivo. Vai para o semiaberto e depois vai para o regime aberto, que muitas pessoas imaginam, mas o regime aberto, você também tem que se recolher à casa do albergado. E o regime semiaberto teria colônias agrícolas. O regime semiaberto, muito embora aqui no Brasil a coisa não seja feita dessa forma, o regime semiaberto prevê colônia agrícola onde o encarcerado, o detento, trabalha dentro da unidade prisional. Essa forma de trabalho externo é exceção. A regra seria o trabalho dentro da unidade prisional, da colônia agrícola, de uma penitenciária, de um encarceramento um pouquinho mais afrouxado do que o regime fechado. Mas no Brasil isso não existe, isso é muito claro. Acho que vai demorar ainda a implantarmos isso, doutor? A lei de execuções penais, ela nunca foi seguida à risca, quanto a gente imagina que às vezes o sistema penitenciário brasileiro não ressocializa, é porque a lei também não foi aplicada. Isso acontece também no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A gente não aplica, e já que a gente não aplicou, a gente não sabe nem se o sistema funciona decentemente. Se a gente for pensar, se você tiver 10 mil vagas para o regime fechado, você tem que ter 10 mil vagas para o regime semiaberto. Porque você não sai do regime fechado direto para o aberto, você não substitui as penas. As penas são progressivas e elas têm que passar por esses estágios. Acho que a lei foi pensada assim, que as pessoas ressocializam se passarem por esse progresso. Esse processo, né, de mudança de regime. A tornozeleira é paliativo, mas eu acho que vai atender principalmente os presos processuais, os presos em livramento condicional. Esse sim, me parece que a tornozeleira é a melhor forma. O senhor acredita que, né, esse equipamento ele pode ser usado além, como nós vimos aí nos presos, como é o público-alvo inicial, aí para controlar o pessoal da torcida organizada que causa grandes transtornos aqui em Goiás, principalmente? Essa é uma das ventilações que fazem para a tornozeleira, mas esse caso é um deles que vai poder aplicar eventualmente. E outro caso que vai chamar muita atenção, que eu acho que vai ser aplicado com muita eficiência, é as medidas protetivas no caso da Lei Maria da Penha. Quando você cria uma cautela em que determinado agressor tem que ficar com uma distância de, sei lá, 100, 200, 300 metros da ofendida, da mulher, é muito difícil para o Estado controlar isso. A tornozeleira me parece um meio eficaz para isso. E querendo ou não, se a gente for pensar nessas medidas de limitação de final de semana, no caso de um semiaberto, a tornozeleira não é pena, é só demonstração que ele está cumprindo a pena nas limitações que ela foi imposta. Eu acho que vai ser muito eficiente para entender que o detento saiu da penitenciária, foi trabalhar naquele lugar onde ele foi permitido que ele trabalhasse, ou retorne para sua casa. Eu acho que a gente vai achar um mecanismo bom para isso, eu vejo com bons olhos, mas de longe não é substituição de pena alguma, assim, não é isso o sentido. O senhor deixou aqui bem exposta a opinião do senhor, a opinião da OAB Seção Goiás. Agora uma pergunta não pode calar, nós temos aí o pessoal dos direitos humanos que trabalham veementemente aqui no Brasil, tem um trabalho contundente. A OAB também tem a OAB também tem a sua área, né, que cuida dos direitos humanos. Do ponto de vista do senhor e da OAB, eu só acredito que de alguma maneira, mesmo que seja mínima, essa tornozeleira pode ferir o direito humano? É muito difícil falar isso, né? A gente tem que lembrar que a tornozeleira é uma limitação, querendo ou não, de um direito à liberdade. A aplicação dela para uma pessoa que está numa liberdade condicional, numa liberdade provisória, me parece adequado porque ela é melhor do que se ele ficar recolhido na penitenciária. Você imagina que uma pessoa que possa estar respondendo processo preso e pode vir a ser absolvido, e ele passou todo esse tempo até ele ser julgado preso desnecessariamente, não vejo isso adequado. Agora, eu acho que, principalmente para o regime semiaberto, que a gente tem uma reincidência muito grande, que existe, isso ocorre, é um dado real, eu acho que vai ser bem aplicado. Acho que na questão dos direitos humanos, a tornozeleira eventualmente pode ser mais humana do que você deixar ele encarcerado processualmente, sem dúvida alguma. Muito bem, nós começamos com o Dr. Diogo Borges, que é vice-presidente da Comissão de Segurança da OAB Goiás. Doutor, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Uma boa noite para o senhor. Uma boa noite. E veja a seguir, deputado de oposição pede ajuda do Ministério Público para investigar CELG. Continue conosco, nós voltamos já.
deputado estadual Cimeison Silveira, do PSC, pediu hoje apoio ao Ministério Público para ter acesso a algumas informações da CELG. Segundo ele, que preside a Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa, a companhia não estaria atendendo solicitações da casa para a apresentação de documentos como contratos e o balanço da empresa. Após se reunir com o promotor Fernando Krebs, o parlamentar formalizou a entrega de uma representação pedindo que o Ministério Público cobre da CELG informações solicitadas pela Assembleia Legislativa através de 13 requerimentos que, segundo Cimeison, foram encaminhados à CELG, que não deu as respostas solicitadas pelos deputados. Desde pedidos de informações sobre balanços, balancetes, contratos que foram feitos junto à CELG, apagões, enfim, informações gerais que nós precisamos para embasar e direcionar os trabalhos da comissão, até de forma estratégica. Após a reunião, Fernando Krebs, que é responsável pela promotoria do patrimônio público do Estado, ressaltou que irá tomar as medidas necessárias para que a CELG repasse aos deputados as informações solicitadas. O Ministério Público faz a requisição de informações e, caso haja o descumprimento, a autoridade incorre em crime. Portanto, eles deverão atender a requisição feita pelo Ministério Público. O deputado, que é presidente da Comissão de Minas e Energia do Legislativo Estadual, confirmou a realização de uma audiência pública na manhã desta terça-feira para discutir questões ligadas à parte financeira da CELG, que deve contar com diversos setores da sociedade. Tenho algumas propostas para fazer amanhã na audiência pública, como, por exemplo, a criação de um fórum permanente de discussão das questões da CELG, e nós vamos buscar fazer uma audiência técnica com resultados práticos. E de volta, direto da redação, a repórter Cristiane Rodrigues. Cristiane. Pois é, Segismar, agora eu volto com as notícias policiais. Um homem de 39 anos foi encontrado morto na Rua 90, no setor sul aqui na capital. Cristiano Inácio Pereira foi golpeado com pedras e objetos pontiagudos. Não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. E uma adolescente de 15 anos foi assaltada hoje em Campinas. Ela reagiu durante o assalto e os bandidos a cortaram no pescoço. O SAMU prestou os primeiros socorros e, felizmente, levou a vítima ao Hugo e ela passa bem e não corre risco de morte. Com você, Segismar. Ok, Cristiane, muito obrigado pelas informações. E o bronzeamento é um recurso usado por grande parte das mulheres para ficarem ainda mais bonitas. Mas é necessário cuidado com o procedimento. 2 das 4 mulheres que tiveram 80% do corpo queimado após uma sessão de bronzeamento em Jataí continuam internadas no pronto-socorro para queimaduras em Goiânia. Segundo uma das vítimas, foi usado uma mistura de canela e óleo de coco durante o bronzeamento. Para falar mais sobre esse procedimento, eu converso agora com a dermatologista Maíra Inhanhas. Doutora Maíra, boa noite, é um prazer recebê-la aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, boa noite. Então, doutora, essa mistura que foi relatada aí pelas vítimas é o bronzeamento artificial? Não, na verdade, a gente chama bronzeamento artificial aquele que é a câmera de bronzeamento artificial, né, que já foi proibido, inclusive. Então, esse é chamado de bronzeamento natural, que é aquele que tem onde eles usam substâncias que potencializam o efeito, então, da luz solar, o efeito do bronzeamento em si. E a senhora recomendaria à nossa espectadora aí o bronzeamento artificial ou natural? Qual que seria o mais, digamos assim, o mais seguro para ela? Na verdade, assim, o bronzeamento artificial, que é aquele que a gente usava, aquelas câmeras todas, está proibido, esse não pode. E o bronzeamento natural, ele se disfarça de natural, mas na verdade nada mais é do que um bronzeamento que pode levar a queimaduras solares da mesma forma que quando você vai para a praia. Agora, um problema que existe em relação a esse bronzeamento nessas casas é que essas casas de bronzeamento utilizam substâncias que potencializam os efeitos do bronzeamento e, com isso, as queimaduras solares também. Então, utilizam óleos,
não utilizam filtro solar, porque geralmente quando o paciente vai para a praia, e tem muito paciente que pergunta, poxa, mas não é diferente, é a mesma coisa de eu ir para a praia, eu simplesmente estou indo na casa de uma outra pessoa para tomar sol e usando uns bronzeadores, mas na verdade quando a maioria das pessoas vai para a praia, todo mundo tem um certo cuidado de usar o filtro solar antes. E nessas casas de bronzeamento, geralmente não se usa o filtro solar antes. Então, o risco de queimaduras é muito maior. E, além disso, existem várias substâncias que potencializam o efeito das queimaduras, como os óleos, inclusive os descolorantes também. E aí pode acontecer o que realmente aconteceu. Não sei, na verdade, o que foi usado, né? Se foi realmente isso que foi usado, mas a gente deve ser averiguado, né? E o uso do filtro solar deve ser indicado sempre que o paciente fosse expor ao sol. Agora, a senhora acredita que essas casas que trabalham com esse tipo de trabalho, né, de bronzeamento natural, elas realmente estão preparadas para isso? Que tipo de cuidado também a mulher deve ter? Então, na verdade, toda vez que uma pessoa quiser fazer um bronzeamento natural, eu acho que o mais importante é sempre utilizar o filtro solar 30 minutos antes da exposição solar. Além disso, evitar o uso de substâncias que potencializam o bronzeamento, como esses óleos, por exemplo, que a gente às vezes não sabe o que está acontecendo. Descolorante, você não precisa ir para o sol, você pode usar descolorante que é indoor, que a gente chama. Então você não precisa ir para o sol porque potencializa o efeito das queimaduras solares. Você tem que observar o tempo, a sua pele. Então, por exemplo, se eu ficar 15 minutos no sol, eu tenho bolha, provavelmente. Eu sou muito branca, mas uma pessoa morena já não tem. Então tem que ter uma organização enquanto até o fototipo da pessoa, o horário de exposição ao sol. Então, se a pessoa for das 10 às 15, né, a gente sabe que tem mais risco de queimaduras solares. Aqui em Goiânia, a gente sabe que é muito risco, porque o sol é muito forte, né? A gente tem muita incidência de raios solares. Além disso, substâncias que o paciente ingere, medicamentos, por exemplo, medicamentos de pressão podem dar reação com sol, medicamentos de diabetes podem dar reação com sol. Então, o paciente não sabe disso e, às vezes, vai para tomar esse sol sem saber. E, além disso, pacientes que têm doenças que reagem com sol, lúpus, rosácea, e que aí podem potencializar ainda mais com o efeito da luz solar. Então, são várias variáveis e, além disso, existem os riscos do bronzeamento natural, que é o mesmo de você ir para a praia ou fazer em casa, ou fazer nessas casas de bronzeamento, que seriam, a longo prazo, o câncer de pele, né? E as manchas de sol e o próprio envelhecimento, porque a gente parece ficar mais bonita quando a gente toma o sol, mas a longo prazo a gente vê que assim, a flacidez e as rugas são maiores. E a curto prazo o que acontece, que são essas queimaduras e as manchas que podem ocorrer dessas queimaduras. A senhora falou com relação a algumas pessoas que ingerem, né, substâncias. Tem mulheres que tomam suco de beterraba? A senhora tem alguma informação sobre se tem eficácia esse procedimento? Então, na verdade, existem algumas substâncias que são chamadas os carotenoides, né, que eles estão presentes na cenoura, em vários outros compostos, alimentos, que podem causar uma coloração na pele, podem potencializar esse efeito, mas não as queimaduras em si. Muito bem, esteve conosco a dermatologista Maíra Yanhas, conversando conosco sobre o bronzeamento artificial, que pode ser salutar ou não. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigada, boa noite para a senhora. Gismar, boa noite. A senhora continua conosco aqui no Jornal da Fonte. Tá certo. E a inflação deu um alívio ao trabalhador em fevereiro. Segundo a Secretaria de Gestão do Estado, o índice foi negativo, igual a 0,39%. Ainda assim, alguns grupos pesaram no bolso do consumidor. Aluguéis, por exemplo, tiveram reajuste superior a 0,5%. Variação bem abaixo de janeiro, quando foi de 1,13%, mas a maior registrada no mês de fevereiro dos últimos 3 anos. Os grupos de despesas que mais influenciaram na formação do índice de preços ao consumidor foram alimentação e habitação. No grupo habitação, o aluguel residencial subiu 0,67%. A queda de alguns alimentos e produtos evitou aumento ainda maior da inflação. Por isso, a orientação é que o consumidor pesquise e, se necessário, troque um produto por outro mais em conta. Ele tem que se orientar com o produto de época, com a promoção
do mercado no varejo, né? E essas promoções hoje em Goiânia, elas ocorrem de maneira muito evidente e muito claras nas grandes redes ou até mesmo nos pequenos atacadistas, nos pequenos varejistas. Essa situação ocorre e vale a pena o consumidor pesquisar. O excesso de etapas para realizar processos simples é conhecido como burocracia. Esse problema é um dos maiores males do país que provoca prejuízos ao Estado e também ao cidadão, que na maioria das vezes tem muita dor de cabeça com a quantidade de complicações burocráticas. Pedro Luiz Pereira é dono de uma escola de cursos em Goiânia e sabe bem o que é burocracia. Há mais de um mês ele decidiu ampliar os negócios, mas nesse tempo vem acumulando uma série de dificuldades quando busca os órgãos públicos. A grande dificuldade é a liberação de documentos e licenças para a abertura de novas unidades. Na análise do empresário, dificilmente será possível dar início aos trabalhos da segunda unidade em menos de 3 meses. O mesmo tempo que gastou para começar no ramo. Essas liberações, ela tem uma demora e também tem seus valores, que a princípio, com uma primeira ou até mesmo uma segunda empresa, elas são exorbitantes. A teoria da burocracia, escrita pelo alemão Max Weber, seria o conjunto de regras e procedimentos para a melhor prestação do serviço. O excesso de formalismo é até compreendido pelo brasileiro, que faz muitas críticas à demora, principalmente nas filas de banco e também no judiciário. Conseguir que o Estado responda às nossas demandas requer paciência e tempo, o que faz com que muitas pessoas recorram a um profissional terceirizado, como o despachante que atua junto ao Detran, que por já conhecer bem todo o processo, consegue resolver em horas ou minutos até, ou como uma pessoa comum poderia levar um dia inteiro ou mais. Lá a gente leva umas 2 horinhas no máximo para emitir uma documentação. Nós já temos o nosso posto, que é um atendimento direto para a gente. O vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, procedimentos e regras a ser seguidos, mas que no Brasil o serviço público se torna mais lento por haver muito apego ao formalismo. Quanto mais tempo se gasta para se concluir as etapas de um registro, mais tempo se demora para o recebimento de receita em favor do governo federal, da União. Opinião semelhante à de Wagner tem o presidente do Conselho Regional de Administração, para quem o país também tem seu potencial de crescimento prejudicado em razão da burocracia. Nós podemos colocar que a burocracia é um dos principais entraves para o crescimento do país, né? Ele reduz a competitividade das empresas, desvia recursos produtivos, incentiva a informalidade e também, por que não dizer, a questão da corrupção. E o Jornal da Fonte fica por aqui, nós voltamos amanhã. Na sequência você fica com o programa Na Marca do Pênalti. A todos uma excelente noite.